Atenção torcedor, te prepara aí, chegou a hora de mais uma edição do Bola na Rede. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Dominou, bateu! Gol! Sabe de quem? Sabe de quem, meu parceiro? É do Grêmio! Bateu o gol! Gol do Internacional! Apresentação: Leonardo Lindemann. É isso aí, galera, estamos entrando no lore aqui com mais uma edição do Bola na Rede, com vitória do Grêmio, vitória do Internacional também. A vitória do Inter foi em cima do Brasil de Pelotas, a vitória do Grêmio foi em cima da equipe do Avenida. Jogos muito polêmicas de arbitragem e tudo mais. A gente vai falar sobre tudo isso agora aqui no Bola na Rede. E hoje eu trouxe uma coisa muito legal, que são as coletivas do técnico do Grêmio e também do técnico do Internacional. Então vai ser um programa recheado hoje. Claro, além dos gols que vocês sabem que eu sempre trago aqui. Vamos começar o programa de hoje então? E o nosso primeiro assunto de hoje é a equipe do Inter.
É isso aí, vamos começar então o programa de hoje falando do Inter. O Inter que venceu fora de casa, venceu a equipe do Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas pelo placar de 1 a 0. Um pênalti muito polêmico dado pela arbitragem. Depois teve um pênalti não dado para a equipe do Brasil de Pelotas. Olha, um jogo bem complicado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o gol e a coletiva do técnico do Inter. Depois eu falo tudo o que eu achei, porque eu acompanhei esse jogo inteiro. O gol do Inter e a coletiva do técnico Mano Menezes, vocês ouvem agora, aqui comigo, Lu, olá na rede, vamos lá. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Para ser artilheiro isolado no gauchão, autoriza a arbitragem, foi Pedro Henrique para cobrança, gol! O goleiro Marcelo Pitol foi pro lado oposto da cobrança, com perfeição. O goleador do gauchão é Pedro Henrique. Pedro Henrique bota o Inter na frente no Bento Freitas, 1 a 0, Felipe Duarte. Num pênalti que caiu dos céus pro Inter, a atuação principalmente do primeiro tempo não foi boa. As principais chances foram do Chavante. E na largada do segundo tempo, um pênalti em cima de Rodrigo Moledo. Pedro Henrique, o artilheiro do Inter nessa temporada, desloca Pitol, coloca no canto a bola pro fundo da rede. 1 a 0 Inter no Bento Freitas. Boa noite. Queria que tu fizesse uma avaliação do jogo, falasse também da situação do Mário Fernandes, se ele está bem lá no vestiário, e se o Gabriel Mercado pode começar a partida de quinta-feira como titular. 3-1. O jogo foi disputado como a gente esperava. Um jogo que ia ser bastante truncado, de muita falta, muita disputa, né? A gente demorou um pouquinho para entrar, mas depois entrou no jogo. E disputamos todas as bolas como tinha que disputar. O espírito de competição da equipe é importante para esse tipo de jogo. Senão você não ganha, senão você não faz a pontuação que precisa fazer. Então eu saio muito contente com o comportamento da equipe. E entendo que em determinados momentos foi mais difícil, né? Principalmente porque achei que o árbitro marcou faltas excessivas, deu cartão excessivo, depois teve que engolir cartão, né? E toda vez que você dá muito cartão no primeiro tempo, eu avisei o analista de arbitragem que estava aí, disse, vai faltar cartão depois. Aí depois tem que deixar de dar para o zagueiro, né? Tem que deixar de dar para o lateral, que ia ser o segundo. Então aí o critério vai embora, tá? E aí começou a picotar, dá muita faltinha, o Brasil ficou jogando a bola na área, mas felizmente a gente esteve muito firme, segundo tempo melhor ainda, ganhamos também um pouco de estatura com a entrada do Mário e depois do Igor, porque sabíamos que o jogo ia ser um pouco disso na reta final, então acho que a equipe se comportou bem para o tipo de jogo que foi jogado, e construímos uma vitória importante em termos de campanha nesse momento, para voltar à tranquilidade, para fazer a pontuação, começar a encaminhar a pontuação da nossa classificação. Em relação a Mercado, ele já tinha condição de jogar 20 minutos. Eu é que não quis colocar porque o momento precisava um pouquinho mais de força, mais de disputa. Achei que os nossos dois zagueiros foram muito bem, depois com o Igor ganhamos um pouco mais ainda na bola aérea. Mas ele, quinta-feira, vai estar à disposição e tem grande chance de iniciar a partida já no jogo com o São José na nossa casa. Mano, dentro da sua leitura do jogo, hoje é daquele jargão que o Inter
soube sofrer aqui no Bento Freitas para ganhar o jogo, e em certo momento em partidas assim, não faltou por vezes o Inter atacar um pouquinho mais para daqui a pouco matar o jogo e deixar a partida um pouco mais leve? A gente não ataca ou deixa de atacar porque a gente quer. O jogo de futebol é jogado entre duas equipes. E eu não decido que a equipe vai atacar mais ou menos por um decreto. É o jogo que mostra. Acho que a gente... vocês não notam, né? Mas o campo, apesar de ser bonito olhando de longe, é um campo fofo, é um campo pesado. Então isso dificulta bastante a construção de jogadas. Muitas vezes a bola saltou bastante, né? Que era uma jogada relativamente simples. Mas eu acho que a equipe soube se comportar. O mérito do Brasil nós não vamos tirar. Sempre foi difícil jogar aqui. O Brasil fez um jogo bastante competitivo. A gente respeita muito. E eu estou extremamente feliz com o comportamento da equipe. Tu fala, mano, que tá feliz com o comportamento da equipe, não é a primeira vez. E o desempenho do time internacional tem te agradado? Eu não posso exigir desempenho em determinadas situações de acordo com aquilo que nós já estamos acostumados. Nós tivemos um ótimo desempenho no primeiro tempo contra o Caxias, né? Ótimo. Na minha opinião, a melhor atuação da equipe. E era para ter terminado 3-0, só que não terminou 3-0. Aí sim eu posso cobrar desempenho. Aí eu acho que a gente precisa ser mais efetivo na parte final. A equipe jogou bem, as condições são para jogar um futebol melhor, que é na nossa casa, e com aquele volume nós temos que definir o jogo. Lá sim é uma análise mais profunda, mais criteriosa daquilo que temos que ser como equipe. Aqui eu entendo e por isso que acho que o comportamento competitivo já está bom. Então agora vamos evoluir para as outras partezinhas, ser mais efetivo com o volume de jogo que estamos criando na nossa casa para tornar os resultados mais fáceis. Eu queria primeiro te perguntar sobre o Marco Fernandes, tá? Para a gente ter algum tipo de informação sobre ele, como é que ele está, ele saiu com um corte feio no olho, e queria te perguntar sobre o setor do meio campo. Hoje tu repetes o Johnny como titular, o Baralhas aos poucos ele vem entrando. É uma hierarquia que se estabelece, o Johnny sendo titular e o Baralhas reserva, aos poucos o Baralhas vai entrando. Como que tu planejas essa execução de escalações do meio campo, tendo agora um jogador mais da função, tu mesmo já falou sobre isso, que é o Baralhas para ser o camisa 5? Não, o Mário tá bem dentro do pós, né? A batida foi forte. Depois da batida, o Johnny melhorou um pouco, então ganhamos por um lado, perdemos por outro. Clareou mais as ideias. A questão não é hierárquica, né? A questão é ganhar jogadores e não perder jogadores. Os treinadores protegem seus jogadores. Johnny foi vaiado no último jogo, Johnny foi criticado, então hoje Johnny iniciou o jogo, exatamente porque é um jogador importante. E se eu tiro toda a confiança dele, e daqui a pouco perco um jogador importante em vez de ganhar o baralho. Eu quero ganhar o baralho sem perder o Johnny. Essa é a função de quem já está há bastante tempo nesse negócio, entende do riscado e sabe que tem que proteger seus jogadores para que as coisas funcionem bem, para que eles tenham confiança neles mesmos e tenham tranquilidade para retomar tudo de bom que eles já apresentaram para a equipe desde que eu cheguei. Mano, que estágio de evolução está o Inter aí, depois de 7 rodadas, e jogos como esse de alta competitividade, no momento em que tu vence, a partir daí, o que tu pode trabalhar fora a competitividade, começar a trabalhar nas questões de jogo mesmo? Olha, eu já que tocasse em desempenho, eu não vi nenhuma equipe ter desempenho melhor que o Internacional do campeonato. Embora a pontuação seja diferente na tabela, desempenho, aquilo que tu está me propondo para analisar, está todo mundo parecido. Tá? Então, a gente sabe que é assim, a retomada da temporada é assim, sabe que nós estamos construindo uma campanha para chegar na reta final do campeonato, estar bem como equipe em todos os sentidos. É isso que vai ser importante. Né? Vou repetir a frase que falei lá no Beira-Rio. O pessoal está ansioso, faz tempo que não ganha o Campeonato Gaúcho. Então o torcedor cria uma ansiedade como se você ganhe um campeonato nas 2 primeiras rodadas, 3 primeiras rodadas. Não é ali que você ganha. Né? Ali você busca a classificação, como todo mundo humildemente está fazendo para buscar a classificação. E nós também. Tá?
A outra questão da equipe, a equipe precisa de vitórias. Todas as equipes no mundo precisam de vitórias para ganhar confiança. E a partir dessa confiança, se melhorar a equipe como um todo. Mano, você tem mantido basicamente a mesma base de time, né? Feito poucas mudanças do último jogo para hoje, foram os mesmos 11 jogadores. Isso agrega um cansaço, e aí, acoplado a isso, o calendário vai dar uma folga para o Inter agora. Vai ter Copa do Brasil, vocês vão ter mais tempo para treinar e principalmente descansar. Isso é bom. E nesse contexto, chegada de reforço, você espera a chegada deles agora para tempo de escrever-os no chão? Questão de reforços, vocês têm acompanhado, todo mundo tem acompanhado, a gente tem falado claramente sobre o assunto. Mas eu vou repetir, embora a gente tenha planejado fazer, né, eu estou satisfeito com a equipe, o que a equipe tem, e essa equipe é capaz de disputar o Campeonato Gaúcho para ganhar. Então eu não abro mão dos jogadores que temos, é natural que em determinado momento você tenha algum tipo de dificuldade, mas o Campeonato Gaúcho, quando chegar na reta final, não vai ser jogado desse jeito, vai ser jogado de outra maneira, né? Então eu tenho repetido a equipe, tenho repetido a ideia, porque essa é a ideia que fez a nossa equipe jogar bem. Tá? Então primeiro jogamos bem, depois temos variações. Primeiro ganhamos confiança, depois partimos para a variação. Se eu ficar variando todo o jogo, aí eu não tenho nada, e o que era uma pequena oscilação pode virar uma queda brusca de produção, e isso ser significativo na campanha, tudo que não pode acontecer. Jogo polêmico, jogo complicado. Não deu pra trazer aqui a entrevista do técnico do Brasil de Pelotas, mas ele tava indignado. E eu vou explicar o porquê. Eu também estaria se fosse ele. Por quê? Porque o Brasil de Pelotas fez a melhor partida do Brasil que eu vi nessa temporada até agora. O Brasil jogou melhor que o Inter, merecia ter ganho o jogo, perdeu muitas chances. Mas depois eu falo sobre o Brasil. Agora falando do lado do Internacional. Cara, não é porque eu sou gremista, não tem nada a ver com isso. Você sabe que quando eu tenho que elogiar o Inter eu elogio, quando eu tenho que criticar o Grêmio eu critico da mesma forma. Então, olha, mas isso tá estranho. Por quê? Semana passada, que eu trouxe aqui na rodada passada, foi um gol que deveria ter sido anulado do Pedro Henrique, não foi. Tá? Até concordo que tenha sido pênalti no Rodrigo Moledo, tá? Apesar de eu achar que era uma disputa por espaço, mas o jogador do Brasil puxou o Rodrigo Moledo e acabou cometendo o pênalti. Tá, concordo. Mas por que não deram pênalti pro Brasil de Pelotas também? Se ocorreu um pênalti e o pênalti foi na frente do árbitro e ele não deu. Por quê? Porque era contra o Inter? Então assim, ó, é bem complicado, tá? Eu entendo a revolta, mas o Inter não tem nada a ver com isso e acabou conquistando 3 pontos, né? E o garoto Pedro Henrique se isolando na artilharia do Campeonato Gaúcho. O Inter que na próxima rodada enfrenta o São José às 9h30 da noite. E o Inter não tem nada a ver com a reclamação do Brasil de Pelotas. Acho que tá no direito, é isso aí, é sobre isso. Não tem muito o que fazer. E acabou conquistando a vitória. Agora falando do lado do Brasil de Pelotas, eu entendo a revolta, cara. Eu entendo a revolta porque se fosse meu time, eu estaria revoltado. Por quê? Porque, como eu disse no início, o Brasil de Pelotas fez uma boa partida, cara. Jogou bem. Fez o melhor jogo que eu vi durante a temporada. Então é complicado tu jogar bem e acabar não saindo com a vitória, mas também é coisa do futebol, coisa que acontece.
Mas, como eu disse, deveria ter sido marcado o pênalti pro Brasil de Pelotas, que não foi marcado. Então, o Rogério Zimmermann, técnico do Brasil de Pelotas, estava indignado. E eu me indignaria também, porque é bem complicado, né? Bem complicado. Ele chegou a falar na coletiva dele até em não jogar mais o Campeonato Gaúcho. Claro que tava de cabeça quente, mas é uma coisa que ele falou na coletiva e a gente tem que trazer aqui. Mas o Inter não tem nada a ver com isso e acabou conquistando a vitória. Vitória colorada sobre o Brasil de Pelotas por 1-0. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. É isso aí, vamos falar do líder do Campeonato Gaúcho. Chegou a hora de falar do Grêmio que tá invicto nesse Campeonato Gaúcho, 7 jogos, 7 vitórias. O Grêmio que bateu a equipe do Avenida pelo placar de 2-0. Teve gol do Cristaldo, teve gol do Everton Galdino. Você vai ouvir os gols e a coletiva do Renato Portaluppi agora aqui comigo no Bola na Rede. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, desde Portal Tricolor, os feitos da tua história, canta o Rio Grande com amor. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Falta pro Grêmio, André. Cobrou. Cobrança. O chute pro gol, Cristaldo. Gol de Cristaldo para o Grêmio. Cobrou, né? Foi muito rápido. Os jogadores da Avenida cercam o árbitro. Um vermelho já apareceu Mais de por um, ali. mais de um. Mais de um, fechou o tempo na arena. O time inteiro do Avenida vai pra cima do árbitro. Gol do Cristaldo, numa cobrança rápida, esperta do Grêmio. Aqui, ó, gol do Grêmio, gol de Cristaldo, 1-0, André. Tudo na regra. O PP botou a bola no chão, pisou e bateu. Soares jogou para Cristaldo, que bateu sem goleiro pro fundo do gol, fazendo 1-0. Imediatamente os jogadores do Avenida foram para cima. Tassiano não tem bola perdida pra ele, não. Jogou no Soares, na entrada da área. Vai bater, Soares, bateu! O goleiro pegou, largou, Galdino! Fala, Bagé! Fala, Bagé! Galdino! Gol! Do Grêmio! Chuta, chuta! Chuta, chuta, Galdino! Vai lá e dá um beijo
só tocava de primeira, resolveu. Não, vou experimentar. Experimentou, o goleiro largou. Galdino! Gol do Grêmio! Ele chuta, ele tá ampliando, André! O Soares mostrou pro Galdino como é que se faz. Tudo bem, Renato? Boa tarde. Mais uma vitória, são 7 jogos, 7 vitórias. O Grêmio encaminha essa classificação aí para as semifinais do Campeonato Gaúcho. O desempenho da equipe nos 90 minutos te agradou ou tem aí algumas correções que você pretende fazer ao longo da semana? Não, correções sempre tem, né? Independente de como a equipe se apresenta, e hoje nós não estivemos tão bem como em outras partidas. Damos muito espaço ao adversário, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo tiveram 2 jogadores expulsos, facilitou a nossa vida. Mas a gente não pode dar aquele tipo de espaço para o adversário. Corrigir no intervalo do jogo, antes de a gente fazer o gol, pelo menos não estavam tendo aqueles espaços todos. Mas muitas vezes dentro de campo os jogadores têm que tomar iniciativa. Eles estão vendo, nós conversamos da maneira que a gente gosta de jogar, a gente treina, a gente joga. E isso deve ser feito em todos os jogos. Aí não adianta reclamar do calor. O calor estava para as 2 equipes. Eles não tinham 15 jogadores, tinham 11. Então a gente estava assistindo o adversário jogar, estávamos dando espaços para eles, e eles estavam encontrando esse espaço, para eles estava muito bom. Corrigimos no intervalo do jogo, no segundo tempo nós melhoramos um pouco, fizemos o primeiro gol, depois fizemos o segundo. É lógico que eu falo que o Campeonato Gaúcho importante é você vencer, você ter os 3 pontos, mas hoje, sinceramente, eu não gostei da minha equipe em momento algum. Renato, você já falou que o time está sendo testado, o elenco está sendo observado para a sequência do ano, e hoje você Ferreira de novo, né, a exemplo da última partida. Perdeu o Guilherme, que foi liberado para o Fortaleza, e o Grêmio não tem aquele ponta que você sempre utilizou, com exceção do Ferreira pelo lado esquerdo, aquele cara do drible, da individualidade. É o Ferreira ou uma outra característica que você está buscando ali no Gabriel? Isso te incomoda fazer as adaptações? Você acredita que é preciso buscar no mercado? A gente sabe que a situação do Michael já é bem complicada. O que você pensa especificamente para essa posição, que é muito importante, sempre foi nos seus times, e que hoje você tem um jogador e que tem um histórico recente de lesões? É importante, né? Esse tipo de jogador. Importantíssimo. É o jogador que quebra as linhas, abre a defesa do adversário, tem a jogada 1 para 1. É muito importante esse tipo de jogador. E quando você não tem esse jogador, as coisas começam a se complicar. Você vê que, basicamente, quase que todas as equipes no Brasil, pelo menos, têm um jogador assim. E é necessário. Eu tenho conversado bastante com a diretoria, com o próprio presidente. A gente nunca falou que o nosso grupo estava fechado. Eu entendo algumas dificuldades financeiras que o clube está passando, mas a gente troca ideias. Vamos ver se a gente, depende, acha esse jogador. Achar, a gente achou. O problema é a grana. Vamos ver se eu consigo convencer o presidente a dar um ok. A gente traz. Dá difícil, mas vamos conversando. Mas está todo mundo vendo. A gente sabe que é necessário esse tipo de jogador, até porque você colocou bem. O Ferreirinha não vem jogando, era um jogador que tem essas qualidades. Estamos apostando no garoto, que é o Gabriel, mas é importante. No momento que você tem um, você não tem nenhum. É necessário mais um, a gente conversa, troca ideias. Vamos ver onde que vai chegar nossas conversas. Renato, boa noite. Hoje teve um meio de campo com o Vila Sante, né, que era um pedido de alguns torcedores do Grêmio. Como tu avalia a atuação dele e a dificuldade do Grêmio de penetrar na área adversária? A dificuldade de penetrar é porque muitas vezes a gente toma a decisão errada. A maior parte do segundo tempo, por exemplo, nós tivemos 2 jogadores a mais e a gente assistiu por dentro. Entendeu? Então, o jogador ele tem que aparecer. Tocar, aparecer, buscar os espaços, criar os espaços para o companheiro, fazer as jogadas, principalmente
no campeonato estadual quando as equipes se fecham bastante, mas aí também entra a pergunta do teu colega que ele fez aqui, a penúltima pergunta. Tem que ter o homem para abrir essa defesa, tem que ter 1 para 1, tem que ter o homem para quebrar essas linhas. E o que eu falei, a gente está botando o garoto para jogar, ele não tem as mesmas características de um Ferreirinha, por exemplo, e um jogador desse tipo faz falta. Faz falta porque o adversário te fecha, no momento que você não tem esse jogador que quebra as linhas, dificulta muito. Muito, não é pouco não. E nós provamos isso hoje, mais uma vez dentro da arena. Então é importante esse tipo de jogador, por isso nas nossas dificuldades. E a atuação do Vila? Foi bem. O Vila a gente conhece bem, muita gente fica, sabe, pedindo, o Vila. Eu tenho 8, 9 jogadores para essa posição. Eu conheço bem o Vila, como conheço alguns outros, estou botando, como já falei para vocês, fazendo algumas experiências, principalmente com os jogadores que estão chegando, para todo mundo ver, para todo mundo conhecer, entendeu? Esses jogadores, para depois ninguém reclamar. Não teve oportunidades, eu estou dando oportunidades para todo mundo. O Vila está no mesmo nível dos demais jogadores, só que o Vila eu conheço ele bem desde o ano passado. Eu estou dando mais oportunidades, principalmente para esses jogadores que chegaram, para mostrarem por que eles vieram para o grupo do Grêmio. Renato, você recebeu nessa semana o Viná. Até que ponto, como é que tu pretende utilizá-lo e até que ponto ele pode suprir essa carência? Tu vê nele um jogador mais de atuar ao lado do Soares, um jogador de atuar mais pelo lado, e aí entra ao encontro que tu está colocando. Tu vê nele um jogador de poder jogar pelo lado direito, onde também pode atuar e preencher uma vaga que já te foi perguntado aí como é que tu vai preencher? Como é que fala para nós sobre essa contratação, já que é a primeira vez que a gente está tendo um contato sobre isso? Assim, o Vina é um jogador interessante, eu venho acompanhando ele há muito tempo lá no Ceará, ele joga como segundo, é um jogador que encosta bastante no atacante, no caso no Luiz hoje, é um jogador que gosta de vir por trás dos volantes, do adversário, é um jogador que sabe fazer gols, chuta, fez muitos gols no Ceará, é um jogador que veio para o grupo do Grêmio, é mais um, ninguém chega aqui no Grêmio e tem uma cláusula, eu sou titular. As oportunidades estão aí, as oportunidades também vão ser dadas para ele. Mas é um jogador que ajudou bastante o Ceará nesses últimos 2, 3 anos. Tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante. É importante você ter peças de reposição também, quando você não inicia com A, B ou C, mas você tem essas peças no banco que pode entrar em certo momento da partida e modificar o panorama do jogo. E é um jogador que, inclusive, no início do ano tentei trazer, mas aí teve alguns problemas, ele não veio, e agora houve acerto. Ele é um jogador que pode ter certeza que vai nos ajudar bastante, independente de onde ele jogar, mas a posição dele é como segundo atacante. Renato, parabéns pela vitória, fazia muitos anos que o Grêmio não tinha uma sequência de vitórias no início do gauchão, mas a pergunta sobre o Ferreira, ele foi só poupado por esse jogo, ele tem alguma preocupação para o próximo? E não tendo esse homem pela beirada para quebrar as linhas, né? Como tu mesmo disse, está surgindo aí um novo esquema tático para te poder colocar o time para jogar e uma para a torcida que está pedindo nas redes sociais. Possibilidade de Felipe, Vila Sante e Franco jogarem junto? Obrigado. Bom, aí o presidente tem que me mandar embora com a diretoria e traz esses torcedores para escalar o time do Grêmio. Se a gente for escutar com todo o respeito todos os torcedores, se você pegar 100 torcedores, 80% deles tem um time diferente na cabeça. Então, cabe a mim tomar as decisões. Eu acho que é importante que nós tenhamos bons jogadores, mas também não descarto esse esquema, entendeu? Nada está descartado no futebol. São as oportunidades que aparecem para cada jogador e o jogador tem que saber aproveitar. Eu falo para vocês uma coisa muito simples no futebol. O jogador tem que se escalar, o jogador tem que produzir dentro do campo, para todo mundo ver, não é só o treinador, vocês da imprensa, os nossos torcedores, eles vão ver quem merece começar ou não merece começar uma partida. Por isso está todo mundo recebendo oportunidades. Cabe ao jogador chegar lá dentro do campo e contribuir da melhor forma possível para que ele possa começar a próxima partida. Daqui a pouco as experiências vão acabar. E as oportunidades tá para todo mundo. E aí, bom, aí não tem o que reclamar depois. Renato, Ferreira, só um minuto, desculpa, Ferreira. Não, ele está tendo esse desgaste físico hoje. Se fosse uma decisão, ele jogaria. Se fosse uma semifinal, ele jogaria.
Então, preservamos ele mais essa partida aí, justamente para ele não ter um problema mais sério, entendeu? E ele ficar, de repente, mais um tempo parado. Então a gente tinha esse jogo em casa, não que o jogo estava ganho, o jogo foi difícil, mas não era uma decisão. Então, os jogos mais importantes aqui, daqui a pouco vão chegar, e é importante ele estar 100%. Renato, hoje a gente viu o time jogando muito por dentro, como tu falou, né? Muito também pela característica dos jogadores, especialmente do Gabriel, que é um jogador dali. E eu acho que tu deve ter pedido, provavelmente, para os laterais passarem mais, né? O Grêmio ia ter essa dificuldade hoje. E a gente até viu o Fábio, né, enquanto esteve em campo fazendo isso. O Reinaldo muitas vezes tentou, às vezes não conseguiu. Mas passa por isso também quando tu tiver um time um pouco mais de meio, digamos assim, sem esse cara de quebra-linha que é o Ferreira. O trabalho dos laterais vai ficar cada vez mais importante para o teu time? Sim, sem dúvida alguma. É porque muitas vezes eu estava falando com o Gabriel, corrigi ele no primeiro tempo, no intervalo, falei com ele bastante durante a semana. Ele é um garoto de futuro, mas ele ainda comete alguns erros por causa da idade, por isso que é muito cedo para a gente jogar essa responsabilidade toda para ele. Porque muitas vezes também ele se coloca na jogada e se coloca num determinado momento que ele não deveria estar aí no local, entendeu? Que ele tira o espaço do lateral. Então, no momento que é um jogador de beirada, sente que o lateral vai passar, ele tem que tomar a iniciativa de vir por dentro do campo. Eu peço isso bastante para ele. Mas faz parte, é a idade, ele vai aprendendo e muitas vezes ele tira o espaço do próprio Reinaldo para passar por aí, coisa que nós não temos esse problema pelo lado direito, entendeu? Mas a gente está dando oportunidade para ele, a gente está corrigindo ele, está lapidando ele, é um garoto de futuro. Renato, aqui, parabéns pela vitória. Uma atualização sobre o lateral Fábio, né, que saiu machucado da partida. E para essa partida em Ijuí contra o São Luís, também, será que a gente pode ver o Jeromel retornando ou vai demorar um pouquinho mais? Obrigado. Não, o Fábio já lá em Caxias ele estava sentindo, não tinha tido um problema mais grave. Eu resolvi tirar ele porque eu sabia que poderia sentir. Descansamos ele esses 2, 3 dias, mas infelizmente hoje ele foi de novo e ele sentiu a virilha, mas aí agora é só amanhã com os exames que a gente vai poder se aprofundar e saber que tipo de lesão que ele teve. Não, o Jeromel esquece ele por um bom tempo ainda, o Jeromel nem no campo está. Então vamos pensar nesses, está se recuperando, a recuperação dele está sendo boa, mas vai demorar ainda um bom tempo para ele voltar. Renato, o Grêmio ficou conhecendo a Campinense como adversário na Copa do Brasil. Eu queria que você falasse sobre isso, se foi um bom sorteio, até pela questão de logística, né, porque o jogo foi confirmado dia 1º, na véspera do Clássico Grenal. Não somos nós que marcamos, né? A CBF marcou dia 1º, próximo do Grenal, está marcado. O clube não pode fazer nada. A logística a gente vai procurar fazer ela da melhor maneira possível. Se o Grêmio vai jogar contra o Campinense desde a primeira fase, o Grêmio é culpado. Quando eu estava aqui, o Grêmio entrava sempre entre os 16. Os entendidos de futebol que estavam aqui jogaram o Grêmio para a segunda e agora a gente vai pagar a conta indo lá para o Nordeste. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Tá aí então a coletiva e os gols da equipe do Grêmio, o que ocorreram nesse domingo agora, né? O Grêmio que na próxima rodada enfrenta a equipe do São Luís no sábado às 4h30 da tarde. Galera, eu vou ser honesto com vocês, tá? Eu não consegui ver esse jogo do Grêmio, tá? Porque eu tinha compromissos e
como a maioria de vocês sabem, eu tô doente, tô com pedra renal e daí eu tive que ir lá pro hospital sábado, todo dia quase não consegui ver o do Inter. E no domingo eu tive que sair. Eu ia botar o jogo do Grêmio pra ver na íntegra depois, só que acabei me distraindo com outras coisas, tomando muita água, vendo uma série pra relaxar, que eu tava com a cabeça cheia, acabei não conseguindo trabalhar no domingo como eu deveria. Peço desculpa pra vocês aí, mas geralmente isso não acontece, que essas pedras vieram de novo pra me derrubar, e daí eu tô precisando me distrair, ver série e ocupar minha cabeça. Mas pelo que eu ouvi falar, o Grêmio não jogou bem de novo, tá? O Grêmio só conseguiu jogar quando teve 2 jogadores expulsos da Avenida. Isso me preocupa. Já é o segundo jogo que o Grêmio não mostra bom desempenho. Tá tendo resultado, falta aplicar o desempenho. Eu ouvi os comentários do YouTube assim: ah, porque do Grêmio tem a torcida mais chata. Não é que o Grêmio quer resultado, claro, óbvio. A vida é feita de resultados, assim como o futebol. Mas o torcedor do Grêmio também quer desempenho. E já é o segundo jogo que nós não estamos vendo desempenho. Isso acaba me preocupando. Mas acabamos ganhando de novo, 100% na competição até agora. E na próxima rodada tem a equipe do São Luís. E o Renato tava bravo, hein? Então com certeza rolou um puxão de orelha, porque vocês ouviram aí, o Renato tava furioso na coletiva. Mas acabou ganhando, vitória do Grêmio contra a equipe do Avenida pelo placar de 2-0. É isso aí, galera, estamos encerrando aqui mais uma edição do Bola na Rede, que volta, né? Volta pra repercutir tudo que vai ocorrer na próxima rodada do Campeonato Gaúcho, beleza? Então fiquem ligados aí que segunda-feira a gente volta. Agora eu peço, deixa o like, compartilha o vídeo pra me dar aquela força, pra me dar aquela moral, beleza? Esse vídeo deu trampo pra fazer, então compartilhe, deixa o like pra me dar aquela força. Até a próxima!